Olá, irmãos e irmãs, estamos no 27º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje está em São Mateus, do capítulo 21, versículo de 33 a 43, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola de um proprietário que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vianteiros e viajou para o estrangeiro. Quando o tempo chegou, o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vianteiros para receber os seus frutos. Os vianteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. E finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros e lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, meditamos uma das parábolas mais significativas e impactantes, poderíamos dizer, nas Sagradas Escrituras. Vai tratar da parábola da vinha. Esta parábola ela nos convida e nos faz refletir sobre as nossas responsabilidades como filhos e filhas de Deus, chamados a produzir frutos para o reino dos céus. No início da palavra de hoje, Jesus nos fala sobre um proprietário de uma vinha. Este proprietário planta cuidadosamente a vinha e tem todo um cuidado, um preparo. Mas não é por acaso. A vinha representa o reino de Deus, o campo do qual todo batizado é chamado a produzir frutos. O proprietário é Deus, nosso Pai, que nos confiou a responsabilidade de cuidar da vinha. A cerca simboliza a proteção e os limites que o próprio Deus colocou para cuidar da sua vinha. O lagar representa a colheita que Deus espera de nós, os frutos que nós deveremos produzir. E a torre de guarda simboliza a vigilância divina que Deus coloca sobre todos nós, a nossa proteção. O proprietário da vinha envia seus servos para colher os frutos. Esses servos representam os profetas e os mensageiros do Antigo Testamento, que ao longo da história do povo de Deus são enviados para orientar, cuidar e conduzir o povo de Deus. No entanto, os agricultores, com ganância, por rebeldia, acabam não recebendo os servos com gratidão, mas com violência. Eles espancam, diz o Evangelho, mataram e apedrejaram os mensageiros de Deus. Isso nos recorda as vezes que nós resistimos às instruções de Deus,
aquilo que Deus quer nos orientar, a mensagem que Ele quer falar ao nosso coração. Podemos rejeitar Sua palavra, ignorar Sua orientação e até mesmo perseguir aqueles que tentam nos chamar para os seus caminhos. É uma advertência contra a dureza do nosso coração que nos impede de receber esta graça divina. Por fim, o proprietário manda o filho, próprio Jesus, pensando que os agricultores o respeitariam, e o ponto culminante da parábola é quando o proprietário envia o seu próprio filho, com a esperança de que os agricultores iriam respeitar o seu herdeiro. No entanto, os agricultores têm outros planos. Eles veem o filho como uma ameaça para a sua ganância e decidem matá-lo para tomar posse da herança. Nesse ponto de vista, Jesus está claramente se referindo a si mesmo, como filho do proprietário, o Filho de Deus. Ele estava ciente de que sua missão na terra o levaria à cruz, onde ele seria crucificado pelos pecados do mundo. O filho enviado pelo Pai foi rejeitado e morto pelos que deveriam ter acolhido com amor e reverência a sua presença, o povo de Israel, o povo judeu. A pergunta que Jesus faz é muito clara. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses agricultores? E a resposta é clara: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha para outros agricultores que lhe entregarão o fruto no tempo certo. A rejeição do Filho de Deus, Jesus, tem suas consequências terríveis em nossas vidas. Aqueles que se recusam a acolher o Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas enfrentam um destino sombrio. Deus, em sua justiça, não pode permitir que a rebeldia, a maldade, prevaleçam para sempre. Ele, o próprio Deus, tomará medidas para restaurar sua vinha e colher os frutos que lhes são devidos. Por último, o Evangelho fala sobre a pedra angular, a pedra em que os construtores rejeitaram. Este é que se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. A rejeição de Cristo pelos líderes religiosos daquele tempo não impediu o plano de Deus. Pelo contrário, ele se tornou a pedra fundamental do reino e a base sólida na qual a nossa fé é construída. Por fim, Deus deseja que todos nós, como seus filhos, sejamos frutíferos em nossa fé. Ele espera que vivamos de acordo com seus ensinamentos e amemos nossos semelhantes como a nós mesmos. A parábola nos lembra: se não produzirmos frutos para o reino, corremos o risco de perder a graça de Deus. Que esta passagem nos ajude a entendermos que precisamos dar frutos para o reino de Deus. A missão é nossa, como continuadores do projeto do Senhor aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, que produzamos frutos 100 por 1, abundantes, para o reino de Deus. Um santo e abençoado domingo para você.